A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 16, assim nos diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque quando nós nos achegamos ao trono da graça do Senhor, a gente sempre encontra socorro. O nosso Pai Celestial é o Pai que sempre está de braços abertos, pronto para cuidar de nós. Mas a palavra registra algo que nós não podemos nos esquecer. Acheguemo-nos. Esse é um ato que nós devemos tomar. Um ato de fé. Um ato não somente de fé, mas um ato de dependência. Quando nós nos achegamos a Deus, nós estamos demonstrando para Ele que somos dependentes dEle e que vivemos totalmente diante do seu cuidado. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que nós possamos caminhar assim, sempre chegados no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor, vamos também confessar a Ele os nossos pecados, para então adentrarmos dignos em sua santa presença. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Tu renovaste esta oportunidade sobre a nossa vida, de estarmos te buscando, de estarmos te adorando, de estarmos nesse santuário para louvar e bendizer o teu nome. Por isso te somos gratos nessa manhã. Te somos gratos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, pelo pão de cada dia que nunca nos tem faltado. E sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de suas poderosas e graciosas mãos. Agora, Senhor, nós estaremos cultuando o teu nome. E reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que muitas vezes, ó Pai, erramos o alvo, entristecemos o teu coração. Ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja movendo os nossos corações para reconhecermos tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que, através do sangue purificador de Cristo Jesus, possamos ser limpos e estarmos dignos na Tua presença nessa manhã. Senhor, aceita, este culto é Teu. Todas as áreas desse culto são dedicadas a Ti. Também te pedimos, ó Pai, que fale conosco, porque precisamos te ouvir, carecemos da Tua voz. Fala conosco, Senhor, orienta-nos, precisamos seguir os Teus passos. Por Cristo oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, que diz assim: quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor? Amém? Amém. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glórias, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória,
glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glórias, glória, aleluia, oh glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procurar ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh glória, 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 aleluia. glória, 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 aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Você pode dizer assim, glória a Deus? Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? É sempre um motivo de gratidão a Deus, de louvor a Deus, poder estar juntamente com os amados e poder ministrar e também ouvir e ser ministrado pela palavra do Senhor, né? Quando nós ouvimos aí a palavra, o convite do pastor, é claro que toda vez que nós assumimos um púlpito, essa palavra, as nossas pernas tremem, a nossa barriga gela, né? Porque não é uma palavra nossa, é um recado que vem da parte de um Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos falando dele, nós estamos representando um Deus grandão, como diz a música das crianças, um Deus totalmente soberano e poderoso, né? Mas é um prazer muito grande estar com os amados nessa manhã. Quando nós vamos pregar, né, o que vem à nossa mente? O texto, né? O que nós vamos falar? O que Deus tem para o nosso coração. E quando o pastor falou, veio ao meu coração esse texto que está em João capítulo 4, do verso 46 a 54, mas nós vamos ler os dois antecedentes ao 46. E nós vamos estar meditando sobre esse texto da palavra do Senhor. Amém? Assentados, mas com toda a reverência, vamos ouvir a leitura da palavra. João, capítulo 4, dos versos 46 a 54, mas nós vamos fazer menção dos versículos anteriores, né? Diz assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum,
havia um oficial cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus clamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas? O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava bem. Ele perguntou: quando o menino havia começado a melhorar? Eles responderam: ontem, à tarde, à 1 hora. A febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia dito naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra está diante dos nossos ouvidos, mente e coração. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que já tem ministrado ao nosso coração, através dos cânticos, através da leitura da tua palavra, que agora continue a nos falar, ó Deus, através desse texto, qual nós estamos meditando nele. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, porque a tua voz, Senhor, ela tem poder de transformação. Por isso nós cremos na tua palavra e esperamos pelo manifestar do teu Espírito em nosso meio. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós nos achegamos ao culto, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós estamos à espera de que Deus fale conosco, por uma frase, por um cântico, pela leitura de um texto. E quando eu estava assentado ali, esse cântico que nós cantamos, o penúltimo canto, que diz assim: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. E eu peguei essa frase para o meu coração, dizendo assim: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. E nós podemos dar um título para a nossa mensagem da seguinte maneira, ou o seguinte tema: crendo na palavra de Jesus. Crendo na palavra de Jesus. O texto começa dizendo que Jesus estava em viagem para a Galiléia. Havia deixado a Judéia e partiu para a Galiléia e ficou 2 dias em Samaria, porque ali Jesus havia libertado uma mulher de uma vida que não lhe agradava, de uma vida que diante da sociedade não era uma vida correta. Jesus liberta aquela mulher samaritana à beira de um poço de uma cidade chamada Sicar. E Jesus aí permanece 2 dias ainda ali. Mas antes Jesus havia estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, e milagres aconteceram ali, e as pessoas passaram a crer em Jesus pelos milagres, pelos sinais e maravilhas que ele havia operado. Mas em Samaria não houve nenhum milagre a olhos vistos, né? Paralíticos não andaram, surdos não ouviram, cegos não viram. Mas ali Jesus libertou muitas pessoas, curou talvez da enfermidade que mais assola a humanidade, que é a enfermidade da alma. E Jesus cura aquela mulher, e aquela mulher agora sai propagando Jesus pelos seus vizinhos, pela sua cidade, e Jesus fica ali 2 dias. Então Jesus depois parte e chega a uma cidade chamada Caná da Galiléia, onde há pouco tempo atrás Jesus transformou água em vinho. Havia ali um casamento, os irmãos já devem ter lido e ouvido várias vezes a esse respeito, e acabou o vinho daquela festa. E é constrangedor, né? Quando você faz um almoço ou quando você faz algo na sua casa e convida alguém, e aquilo foi pouco. E aquilo não deu para todos. Ou todos não ficaram satisfeitos com o que foi oferecido ali. Naquele casamento acabou
o carro-chefe da festa, que era o vinho. E aquela família totalmente constrangida procura a mãe de Jesus e Jesus vai falar e a mãe de Jesus vai falar com ele e Jesus ali realiza um milagre. Transforma água em vinho. E Jesus volta a essa cidade de Caná da Galileia. Quando Jesus ali está, um homem que nós não sabemos quem realmente ele era, mas era um alto oficial do império. Uns dizem que era Guza, né, procurador de Herodes, nós não sabemos quem era. Mas esse homem ouve falar que Jesus está na cidade. E quando ele ouve falar, ele olha para a sua situação, ele olha para o contexto em que ele está inserido, e é um contexto de doença, de enfermidade. O seu filho estava à beira da morte. O pastor falando de quantas pessoas, quantos irmãos estão nesse momento passando por enfermidade. E nós sabemos que somente Jesus pode trazer, né, a cura para essas situações que muitas vezes foge ao conhecimento da medicina, foge ou a medicina é limitada para certos tipos de enfermidade. Mas para Deus não. Para Jesus não. Ele tem autoridade, poder sobre tudo e sobre todos. Então, esse homem ouvindo falar, amados, quando nós ouvimos falar de algo, quando nós ouvimos ou temos a notícia de algo, isso vai trazer em nós uma reação. Ou quando nós ouvimos algo que nos joga para baixo, aquilo nos traz tristeza, nos traz prostração, mas quando nós ouvimos algo que nos traz esperança, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de motivação. Aquele homem, quando ouviu falar que Jesus estava em Caná da Galileia, aquele homem morava em Cafarnaum, e ele viaja ou anda 60 quilômetros para ter esse encontro com Jesus. E ele traz diante de Jesus uma súplica. O seu filho estava muito doente. O seu filho estava à beira da morte. Quem sabe, enquanto aquele homem caminhava, ele fez na sua mente o trajeto, fez ou pensou aquilo que Jesus iria falar para ele, ou imaginou como Jesus iria reagir diante do seu pedido. E Jesus disse para aquele homem: se você não ver sinais grandes ou maravilhas grandes, você vai crer? Né? Juan Mateus, no seu comentário, o grande comentário do livro de João, ele fala sinais portentosos, né? Ou grandes sinais. E Jesus tem a sua maneira de trabalhar, Jesus tem a sua maneira de agir. Enquanto estava meditando nesse texto, lembrando de Naamã, quando foi da Síria para Jerusalém ou para Samaria, onde o profeta de Deus lá estava, ele imaginou que quando ele chegasse diante da casa de Eliseu, um tapete vermelho seria colocado e ele andaria por aquele tapete, se colocaria diante do profeta, e o profeta colocaria a mão na sua cabeça e orasse por ele, ele ficaria curado. Mas Deus não age da maneira que eu penso, da maneira que eu quero, ele age da maneira de Deus. E diz que quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: vai para a tua casa, porque o teu filho vive. Crer na palavra vai fazer toda a diferença. Aquele homem poderia talvez olhar para Jesus e dizer assim: olha, Senhor, muito obrigado, eu esperava que o Senhor fosse comigo, eu esperava que o Senhor colocasse a mão sobre o meu filho, mas já que o Senhor não pode, eu vou dar sequência à minha jornada, eu vou procurar alguém que possa fazer alguma coisa. Mas aquele homem creu na palavra. O Evangelho de Marcos, quando Jesus está em Gadara e volta
para o outro lado do lago de Genezaré. A Bíblia diz no livro de Lucas que todo mundo esperava com alegria quando Jesus retornou de Gadara. E entre aqueles que estavam esperando Jesus estava um pai que tinha uma filha de uns 12 anos que estava também numa situação muito delicada. E veja como Jesus age. Jesus foi com Jairo, mas Jesus não foi com o centurião, ou não foi com esse oficial do rei. Naquele exato momento, Jesus age de uma maneira totalmente diferente. Jesus vai com Jairo, mas dispensa uma palavra a esse homem. E diz para ele, vai, porque o teu filho vive. Amados, quando vamos ao médico, não é isso? E o médico talvez nem olha para você e diz assim, olha, vai, toma esse remedinho aqui, né? Ou faz esse tratamento que você vai sentir melhor. Nós não temos outra alternativa a não ser pegar aquela receita, ir embora, passar numa farmácia, ou comprar o remédio, ou marcar outros exames, porque é o que foi dito a nós, é o que foi colocado para a gente. Quando esse homem recebe essa palavra de Jesus, ele poderia tomar a atitude de não crer nessa palavra, ou tomar a atitude de ser até um pouco ríspido com Jesus, ou colocar Jesus, como muitas pessoas hoje estão fazendo, encurralar Jesus, ou encurralar Deus contra a parede, dizendo, o Senhor tem que me dar. Mas diz que o homem creu na palavra e foi para sua casa. Amados, crer na palavra vai fazer toda a diferença. Porque essa palavra é a mesma palavra que diz, haja luz e houve luz. É a mesma palavra que Jesus, que Deus criou todas as coisas. Aqui é o Deus encarnado na pessoa de Jesus, a palavra não mudou, o poder não mudou, a autoridade não mudou. É a mesma palavra que Jesus disse ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. É a mesma palavra que ele disse para aquela mulher que tocou nas suas vestes, dizendo, você está curada. É essa mesma palavra. Então, por que muitas vezes essa palavra é tão difícil de nós crermos? Por que é tão difícil da gente assimilar, muitas vezes, essa palavra para o nosso coração? Porque muitas vezes nós imaginamos, ou fantasiamos, ou mentalizamos aquilo que nós achamos que Deus vai fazer. E Deus disse para aquele homem, olha, vai para sua casa. Vai para sua casa porque o teu filho vive. E essa palavra se repete todos os dias para nós. Vai para o teu emprego, vai para a tua faculdade, vai para os teus afazeres, porque Deus está cuidando de você. Porque Deus está realizando um milagre, mesmo que você não veja no momento que você esperasse que fosse. Quantos milagres aconteceram na sua vida? Quando eu peguei o Covid-19 e fiquei muito ruim, os irmãos foram em casa e fizeram um culto do portão para fora, porque não poderia ter contato. E lá no cantinho esquerdo do meu portão tinha uma irmã. E Deus levantou uma palavra profética ali. E aquela irmã orava e dizendo assim, eu creio na cura do missionário. Eu recebo a cura do missionário. Amados, passou-se, isso foi no 8º dia da contaminação. Quando chegou no 11º dia da contaminação, a coisa piorou de um jeito que eu disse para minha família, se vocês quiserem me levar para eles entubarem, pelo menos eu não presencio esse sofrimento. Mas a palavra de cura já havia dito, a palavra de cura já havia sido dita por Deus, mas há um momento de Deus trabalhar, há um momento de Deus agir. E naquele momento
eu sentir que Deus iria me curar, mas ainda passou alguns dias, e até hoje, quase 1 ano e meio depois, ainda tem sequelas dessa doença, mas a cura veio, porque eu estou entre vocês, porque eu talvez não poderia estar, mas Deus trouxe uma cura, porque na palavra dele há poder, porque nessa palavra há poder. E essa palavra foi dita, e essa palavra veio da boca de Deus, do coração de Deus. E quando essa palavra procede de Deus, ela não tem nenhuma sombra de dúvida. Quando ela vem do trono da graça de Deus, ela vai fazer o que apraz. Mas é preciso crer, é preciso tomar posse dessa palavra, é preciso se apegar nessa palavra. Aquele homem se apegou na palavra de Jesus e foi para sua casa. Como aqueles outros discípulos, em outras ocasiões, também creram nessa palavra. Quando aqueles homens pescaram durante toda a noite e nada apanharam. Havia um sentimento de frustração, havia um sentimento de decepção nos seus corações. Eles não pescavam por hobby, igual nós fazemos, e algum pesqueiro, era a sua sobrevivência, era daquela pescaria. E eles estavam ali decepcionados na manhã. Sabe quem chega ali? Jesus. E diz: lançai a rede do lado direito do barco. E Pedro, porta-voz daquele grupo, diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Não há lugar mais nesse lago que a gente não tenha jogado as nossas redes. Mas sobre a tua palavra, sobre essa palavra criadora, transformadora, eu vou lançar a minha rede. E diz que eles lançaram a rede e recolheram 153 grandes peixes, a ponto das redes se romperem, porque essa palavra não volta vazia, ela faz o que apraz. E aquele homem partiu, foi para sua casa, crendo nessa palavra. Diz que ele ainda nem havia chegado em casa, quando os servos que presenciaram o milagre correm até aquele senhor e diz para ele: ontem, à hora 7ª ou à 1 da tarde, a febre, de maneira súbita, ela sumiu. Ela desapareceu. E aquele homem indagou dos seus servos: a que hora isso aconteceu mesmo? Eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Veio na mente daquele homem, o filme foi revisto, e ele reconheceu que foi aquela hora, a precisa hora que Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. Ver para crer, ou crer para ver. Aquele homem creu para ver. Muitas vezes nós queremos ver para crer. O capítulo 11 dos Hebreus traz os heróis da galeria da fé, não é isso? E ali tem um versículo que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E esse homem creu para ver. Ele creu na palavra de Jesus. Quando ainda não tinha tido esse encontro com Jesus, a gente ouvia falar dessa palavra, mas ela era tão distante, tão longe, tão superficial para a gente, tão fora de contexto. Mas quando nós encontramos Jesus, essa palavra, ela faz toda a diferença.
ela muda a nossa história. E aquele homem creu nessa palavra e foi para casa e viu o milagre acontecer. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar, eu vou crer. Amados, todos nós aqui temos uma história de vida. A minha história de vida não é a sua. Os meus problemas não são os seus não são os meus. Mas nós temos um Deus que é por nós todos. Um Deus que espera que nós depositemos toda a nossa confiança nele. Porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Talvez eu esteja já entrando, né, na melhor fase, né? O ano que vem eu deixo de ser adulto e vou ser idoso, né? Não que eu não seja. Mas eu gosto muito daqueles salmos que está do Salmos 37, versículo 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Nós não somos justos na nossa própria justiça. Nós somos justificados por Cristo. A nossa justiça é a justiça dele. E é ele quem nos justifica. Então, quando vêm os problemas, as dificuldades, e quando fechou o ano de 2021, e foi uma luta, porque a igreja do Nova Terra organizou e eles chamaram um pastor para ser deles, então eu fiquei ali sem campo, sem um lugar para atuar. E um dia eu estava fazendo a minha caminhada e dizendo para Deus: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, vai fazer quase 30 anos que o Senhor tem me usado na sua obra. Por que eu tenho que ficar fora agora? E Deus, de maneira tão carinhosa e gentil, Ele veio no meu ouvido e disse assim: qual foi o dia que eu te abandonei? Qual foi o dia que eu deixei você só? Amados, e mesmo se não tivesse nenhum convite de nenhum lugar, Deus não nos deixa só. A sua palavra é poderosa. E quando eu estava nessa inquietação com Deus, nessa indagação com Deus, Ele me levou no ano de 1986. Eu trabalhava numa empresa terceirizada que chamava Antares. E eu estava prestando serviço lá na IBM. E tinha, ali na IBM, o meu chefe chamava Jairo. E a IBM comprou uma D20, daquela novinha, zero, né, e deu para manutenção, e eu andava para cima e para baixo com aquela D20 com o Jairo. E um dia ele chegou para mim e falou: Francisco, amanhã é sábado, eu preciso que você vá num depósito que nós temos ali no São Marcos, e você coloque todas as empilhadeiras nos carregadores, porque na segunda-feira vai ter um trabalho muito intenso lá e essas empilhadeiras não podem falhar. E eu disse: estarei lá. Quando foi 7 horas, eu estava lá e abriu-se aquele barracão. E eu entrei naquele barracão e estava passando rapidinho, de repente eu escutei: pss, 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 vem cá. É, você mesmo, vem cá. Havia lá um refeitório, aquela boqueta que se serve as refeições ali, e uma mulher, uma senhora já bem de idade, ela disse assim: Deus tem um projeto na sua vida? E eu fiquei imaginando que projeto seria esse, porque eu estava doido para acabar aquele sábado, para ir para a farra, para ir para a bebedeira, e quando ela falou isso, eu falei assim: olha, minha senhora, muito obrigado,
mas eu já tenho os meus planos, eu já tenho os meus projetos para hoje. E ela disse, um dia você vai se lembrar dessa nossa conversa. No ano de 3 anos seguinte, eu estava na Igreja Batista do Bonfim, na rua Quintino Bocaiúva, número 570, e estava pregando o pastor Paulo Roberto Farias, que era um comandante do Exército Brasileiro. E ele disse assim, e eu sentava lá no fundo porque eu não via a hora de acabar o culto para ir embora, para não ter contato com aquele povo, porque aquele povo não era o meu povo. E ele olhou lá da frente, parece que só estava eu naquela igreja com mais de 100 pessoas, e ele apontou o dedo para mim e disse assim, olha, o meu sangue ou o seu sangue não pertence mais a mim, porque hoje você ouviu falar de Jesus. Em um salto eu estava lá na frente. Sabe qual a primeira lembrança que veio na minha mente? Aquela senhora. As palavras daquela mulher que dizia, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua vida. E a palavra de Deus, ela vai fazer o que apraz, mas para fazer o que apraz, tinha muitas coisas ainda para ser colocadas nos eixos, os pingos nos is. E eu fui embora. Voltei lá para a igreja do Maria Eugênia. E um dia tinha um folder na entrada da igreja, no mural da igreja, dizendo assim, venha fazer missões em Cuiabá. Eu nem sabia onde ficava Cuiabá, eu nem sabia para que lado que era aquela cidade. E aquilo me tocou e Deus me incomodou bastante com aquilo, e eu fiquei guardando aquilo para mim, e eu não poderia falar, porque eu tinha tantos projetos, tantos planos. Eu havia comprado um telefone da Telesp, lembra? Daquele que vinha com ações. Então eu estava já feliz da vida, porque eles haviam ligado que o meu telefone iria ser instalado em casa, e eu tinha acabado de colocar o piso na minha casa, eu deitei naquele chão e disse, Senhor, eu sou o homem mais realizado do mundo, porque hoje eu tenho um telefone e tenho uma casa. E quando, no domingo seguinte, nós voltamos à igreja, no culto de escola dominical, e eu olhei, a primeira coisa que Deus me fez olhar é aquele folder que estava lá ainda. E aquilo ardia no meu coração. Aquilo queimava como fogo no meu coração. E eu disse, eu tenho que me conter, eu tenho que me segurar, porque isso não depende, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho um casal de crianças, como eu vou me enfiar nesse negócio? Aí eu cheguei em casa e a Lídia falou assim, pai, você viu aquele folder que estava lá no mural da igreja? Eu falei, vi. É para lá que nós vamos? É para lá que nós vamos? Eu disse, Lídia, você sabe onde é Cuiabá? Eu não faço ideia, mas é para lá que nós vamos. Quando nós havíamos decidido que nós iríamos para lá, aquele fusquinha cor de laranja com aquele símbolo de um telefoninho bateu em casa e disse assim, eu vim instalar o seu telefone. Ai, que vontade de falar, não, instala que eu vou usar. E eu disse para aquele homem, meu amigo, eu não sei qual é o procedimento de vocês, mas a minha mãe mora em frente, você pode instalar lá esse telefone, porque eu não vou usar esse telefone aqui. Ele disse, olha, eu tenho que ligar na central, eu tenho que... Falei, não faça isso. E eles instalaram aquele telefone na casa da minha mãe. Passado 15 dias, o meu sogro quer estar. Ele foi fazer uma raspagem na próstata. E o estado de saúde dele se complicou muito. E ele ficou vários dias na UTI por essa complicação.
que aparentemente era uma simples raspagem. E chegou o dia de eu me apresentar ao CTM de Cuiabá. E a situação totalmente adversa. O meu sogro internado, as minhas cunhadas, a minha esposa cuidando, revezando com ele. E chegou a minha hora de ir. E eu peguei o Andorinhas, né? Viação Andorinhas aqui na rodoviária de Campinas, 6 horas da tarde. E fui descer em Cuiabá no outro dia, 2 horas da tarde. E eu cheguei naquele calor tremendo que é Cuiabá. E eu disse para Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou assim, lembra daquela mulher? Lembra daquele sábado? Lembra do que aquela mulher te disse? Eu estou cumprindo, eu estou fazendo o que apraz, eu estou dando vida, eu estou trazendo a palavra daquela pessoa e fazendo com que essa palavra se cumpra. E muitas vezes a palavra vai requerer de você uma atitude, um ir, um esperar acontecer, ver. Eu cheguei lá, o pastor Jonas Furtado do Nascimento estava com a Kombi lá na rodoviária de Cuiabá, enfiou 6 alunos naquela Kombi e partiu lá para um bairro chamado Osmar Cabral, e essa chácara ficava a 6 quilômetros do último bairro. Chegamos lá, o reverendo Erivaldo Moura disse assim, ó, bate a sandália dos teus pés porque o lugar aqui é santo. E nós entramos naquele local. E nós éramos a primeira família que iria para aquele seminário. Então, estavam construindo uma casa que era para a gente morar ali. Os irmãos já viram o primeiro dia de seminarista, né? É cada um querendo falar mais coisas do que o outro, contar mais vantagens do que o outro. E aquela noite estava assim, a gente não estava nem parando no chão, porque estava no auge daquele momento único. E, de repente, o pastor Maico Sivali, um tailandês naturalizado americano, disse assim, irmã Manoel morreu. Aquilo, sabe quando está aquela sapaiada na lagoa que se joga uma pedra, você não ouvia nem o respirar de ninguém. E o pastor Maico Sivali diz assim, eu preciso de aluno para que vá comigo, liberar corpo, comprar caixão. E houve aquele silêncio, como eu era o mais velho da turma, eu ergui o dedo meio tímido, ele falou, vem cá você mesmo, e vamos lá. Foi no hospital, liberou o corpo, fomos numa funerária, compramos o caixão e levou para a primeira igreja de Cuiabá para ser velado. E nesse trajeto a gente passou na casa da viúva, ela disse assim, eu só vou amanhã, porque já não tem mais nada que fazer mesmo, né? E de repente estava nós lá, eu, o pastor Jonas, a irmã Sinira, eu, o pastor Wilson e a esposa dele. Quando deu 3 horas da manhã, ele disse assim, olha, se nem a viúva está aqui, por que a gente vai ficar aqui? Fechamos o morto lá, o irmão Manuel, e fomos embora para casa. Quando chegou no CTM, faltava pouco para 5 da manhã. Aí o pastor disse assim, Francisco, você não precisa ir a enterro amanhã. Alunos dormiu, então eles vão. Eu desci lá, pensei, falei assim, eu vou ficar aqui sozinho, nada. E tinha um sino, bendito de um sino que tocava todo dia às 6 da manhã. Quando aquele sino tocou, eu já estava em pé. Porque eu não queria ficar ali sozinho. A saudade de casa, a saudade dos filhos, a preocupação com o meu sogro naquele estado de UTI. Eu sei que aquele dia, depois que sepultamos o irmão Manuel, eu cheguei em casa, eu cheguei lá no CTM e chorei. Mas chorei como um bezerro desmamado, como se diz, né? E eu disse, Senhor, é dessa maneira que o Senhor age. Senhor, eu posso voltar para casa? Ele disse, não.
Não. Eu cheguei para o pastor Jonas e disse assim, pastor, eu estou muito angustiado. Será que eu posso voltar para casa? Ele falou, você já desfez sua mala? Eu falei, não. Ele falou, então, se você quiser voltar, pode voltar. Mas Deus dizia que não. E naquela noite, não saía da minha mente a fisionomia daquela mulher naquele lugar onde servia comida. Porque a palavra de Deus passa por pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa situações para chegar até você. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aquele homem poderia tomar qualquer atitude diante de Jesus. Mas ele decidiu crer. Ele decidiu obedecer e ir para sua casa. Então ele viu todo o manifestar de Deus. Ele viu todo o agir de Deus, porque creu nessa palavra. O crer em Deus. Nem sempre as coisas vão sair da maneira como você imagina que seria, mas Deus vai fazer o que apraz na sua palavra. E vai trazer essa palavra para o seu coração e vai mudar a sua história. Quando os servos daquele homem chegam diante deles assim, olha rapaz, eu não sei o que aconteceu aqui, mas de repente a febre foi embora. Aquele homem então cai a sua ficha, ou ele entra na realidade dizendo, foi nessa hora que a palavra de cura foi dita pela boca de Jesus, pela boca de Deus. E quando Deus fala, vai acontecer, e quando Deus diz, não há quem impeça o seu agir. Então aquele homem começa a se regozijar por dentro. Ele começa a louvar por dentro, dizendo, essa palavra realmente tem poder, essa palavra realmente muda a história. E diz que houve grande alegria, não somente na família daquele homem, mas os servos foram atingidos pelo manifestar de Deus. Os servos também foram testemunhas daquilo que Deus faz. Quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus realiza algo na nossa vida, é um efeito dominó. Essa palavra vai sendo um efeito cascata e vai fazendo o que apraz. Não é isso? Na nossa família, na nossa rua, na nossa sociedade, na nossa cidade. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra quando Ele mandou essa palavra para o seu coração? Amados, nós temos uma família que era assim extremamente católico, e eles tinham uma aversão à questão de ser servo do Senhor. Uma maneira que nós encontramos de levar essa palavra era caminhar com Ele. E aquele homem dava cada passada como daqui nessa caixa de som e eu tinha que correr atrás dele. Com as perninhas curtas, tinha que correr atrás dele. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Um dia ele falou, Francisco, vocês vão almoçar em casa. E quando nós chegamos lá para a refeição, ele disse assim, você pode orar? Podemos orar. Essa palavra começou a invadir aquela família. Hoje, aí nós mudamos para Jaú, essa família foi atrás da gente. Hoje eles estão lá em Jaú. Ele falou, Francisco, eu não vou mais atrás de você não, porque você não tem parada, né? Então eu vou ter que ficar aqui. Mas, como a palavra de Deus, ela transforma, como ela muda, como ela de uma hora para outra traz alegria onde havia cinzas, traz saúde onde havia doenças, traz liberdade onde havia cativeiro, onde havia cadeias. Mas essa palavra, ela precisa ser acreditada no nosso coração, nós precisamos crer nessa palavra, esperar pelo agir de Deus,
esperar pelo manifestar de Deus. Muitas vezes eu só quero crer se eu ver. Não, eu preciso crer para ver o que Deus vai fazer amanhã, para o que Deus vai fazer daqui a pouco. Porque Deus já está fazendo, mas há um momento em que eu possa contemplar aquilo que Deus fez. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela sara, ela cura, mas é preciso crer nessa palavra. Que nós possamos crer nessa palavra. Você pode dizer, missionário, eu já sou crente, eu creio nessa palavra. Eu gosto muito de um livro que diz A Cruz de Cristo, né? E ele escreveu, John Stott escreveu outro dizendo assim, a glória peculiar. E ele diz que há uma revelação geral em que todo mundo crê, todo mundo sabe, mas há um trabalhar de Deus na individualidade de cada um. E como é bom sentir esse agir de Deus na calada da noite, como é bom sentir esse agir de Deus no nosso ir e vir. Como é bom ouvir essa palavra de Deus dizendo, você não está só, eu estou contigo. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus nos dê sempre essa porção da sua palavra a cada dia. E que nós possamos fazer como o pai desse menino, que creu nessa palavra e partiu. E ao chegar no seu destino, ele vê o agir de Deus. Ele viu o manifestar de Deus. Talvez você deixou uma situação na sua casa, na sua empresa, na sua universidade, na sua escola. E você colocou nas mãos de Deus essa questão. Quando você coloca diante de Deus, Deus começa a trabalhar. E quem sabe, e tomara Deus, que quando você chegar lá na segunda-feira, a sua questão esteja resolvida, porque Deus trabalhou. Quem sabe você deixou alguém com febre em casa, e ao chegar a febre o deixou. Quem sabe você mandou um currículo, mandou uma ficha para alguma porta, e como nós cantamos, uma porta se fecha aqui, mas outra se abre ali. O agir de Deus. Deus não parou de agir, Deus não parou de trabalhar. Toma posse dessa palavra e vai. Vai para a tua escola, vai para o teu trabalho, vai para a tua família, porque Deus está agindo lá. Porque Deus está trabalhando lá. E você vai chegar, e talvez alguém lá diz assim, olha, tal hora a febre o deixou, tal hora eu recebi um e-mail, tal hora eu recebi uma palavra dizendo assim, olha, a tua questão foi resolvida lá. Porque Deus trabalhou na tua causa. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra é pura e verdadeira. Ela não tem nenhuma sombra de variação. Aquilo que o Senhor disse no coração do teu filho agora, isso vai se cumprir. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que vai se cumprir, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra vai fazer o que apraz, porque é a tua palavra, é a palavra do Senhor que irá fazer acontecer. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela oportunidade, né? Da última vez que eu estive aqui, eu quase abortei a aula do pastor Elias. Eu espero que hoje eu não tenha feito a mesma coisa. É sempre bom ouvir, né, as experiências do Francisco. O Francisco, um dia nós estávamos, eu e Elias, conversando, e a gente falando, precisamos de mais gente para ajudar aqui, está difícil. Aí o Elias pegou e falou assim, não,
Vamos atrás de um seminarista, né? Falei, mas como que a gente vai atrás do seminarista? Não tem nem dinheiro para pagar. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar a Deus. E eu sei que eu estava um dia saindo da casa do meu pai, na Princesa do Oeste, de carro. Reverendo José Arno Tossini me ligou. Rodrigo, o Francisco tá saindo lá de Nova Terra, tá sem campo. Vocês não querem fazer uma parceria com a gente, não? Para o Francisco ir ajudar vocês aí? Vocês não têm um espaço para ele aí? E o Francisco, ele nem sabia ainda, mas Deus já estava trabalhando, abrindo as portas para ele estar conosco aqui. E Deus já estava providenciando alguém também para nos ajudar nos campos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos surpreende, é o Deus dos milagres. Mas para isso nós precisamos crer e agir. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, versos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém.